Oi pessoal, eu sou a Manuela do 3º ano do ensino médio do Compa. Oi, tudo bem? Eu sou a Bloom. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a carreira de psicologia e entender também um pouco mais sobre os transtornos comportamentais recorrentes na infância e na adolescência. E hoje a gente está com a nossa convidada, a psicóloga e mestre Luciana Tarabai. Oi gente, tudo bem? Queria agradecer primeiro essa oportunidade. Eu acho que o Compa fazendo essa prática amplia muito aí para os pais, para os profissionais, para os educadores e para os jovens, né, que têm interesse na área da saúde, em psicologia. Acho que esse é um debate fundamental. Queria agradecer a oportunidade e o convite. Nesse episódio vamos falar um pouco sobre essa área que estuda a mente humana e comportamento. Termos como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Vamos descobrir mais sobre esses transtornos que desafiam os profissionais com bastante frequência na atualidade. Bom pessoal, a Luciana Tarabai é mestre em psicologia clínica, especialista em transtornos de neurodesenvolvimento, psiquiatria para profissionais de superdotação em dupla excepcionalidade, e ela atua como psicóloga clínica há 27 anos. E atualmente é doutoranda em transtornos psiquiátricos na infância e na adolescência. Luciana, para começar, a gente gostaria de saber o que te motivou a seguir essa carreira de psicologia clínica e hospitalar ao longo desses anos. Eu resolvi fazer psicologia porque eu queria cuidar de pessoas, né? Então, eu entrei na faculdade de psicologia e no último ano da faculdade você tinha que fazer uma escolha de áreas de atuação. Na minha faculdade, eu podia escolher 3 áreas. Eu escolhi clínica infantil, clínica de adulto e psicologia hospitalar. Né? Então, eu depois que eu me formei, eu abri consultório, imediatamente depois que eu me formei com 3 colegas, e eu continuei no hospital. Né? Eu entrei para uma especialização, onde eu tinha feito estágio de psicologia hospitalar da faculdade. Fiquei 1 ano fazendo a especialização, que era de manhã todos os dias das 8 às 1, e aos finais de semana a gente estava plantão, e à tarde e à noite no meu consultório. E, enfim, eu levei por 11 anos essas 2 áreas, e depois de um tempo, depois das minhas formações, eu saí do hospital e fiquei só na área clínica. Entre a psicologia clínica e hospitalar, qual você mais recomenda, assim, tipo, para seguir profissão? Olha, carreira? Depende do objetivo, né? São 2 áreas de paixão minha, psicologia hospitalar e psicologia clínica, né? Quando a gente se forma na faculdade, mesmo que você faça estágio na área clínica, você não entra no mercado de trabalho com vários pacientes. Eu saí da faculdade com 2 pacientes, a adulta que eu atendi na clínica da faculdade e a criança que eu estava acompanhando. Então, eu abri consultório. Então, a psicologia hospitalar, ela me abriu um leque muito grande, assim, de aprendizado, de formação. Depois eu fiz 2 anos de especialização na área hospitalar, e fui professora do curso de pós-graduação, fui coordenadora da área de estágio, nas unidades que eu cuidava em 2 hospitais. Então, eu aprendi muito. Acho assim, a psicologia hospitalar trouxe muito aprendizado para mim, para as minhas colegas, um raciocínio clínico muito rápido, porque não é hospital psiquiátrico, né? É hospital geral, são pacientes doentes. Então, a gente tinha que preparar o paciente para cirurgia. Eu trabalhei muito tempo em oncohematopediatria, então as minhas crianças tinham leucemias e linfomas. Meu mestrado eu fiz com pacientes de transplante de rim, porque nessa época a gente ainda não estava na pediatria. Então, eu trabalhei muito com pacientes crônicos, que também é uma dinâmica interessante. Mas a carreira clínica é uma carreira para quem tem interesse de ser psicóloga, que você tem condições de seguir para o resto da vida, sabe? Assim, fazendo uma analogia igual vinho. Quanto mais experiência você tem, quanto mais envelhece, melhor fica a sua capacidade de diagnosticar, de lidar com os familiares, com os professores, com os profissionais da área da saúde. Quem quer fazer psicologia, Manu, eu acho que não dá só para contar com a área clínica de início, porque leva um tempo para você fazer seu nome, para você ser conhecido entre os profissionais,
Tá? Então seria bom para, tipo assim, começar na área hospitalar junto com a clínica. Isso. E aí, tipo assim, Isso. depois, se quiser parar Ou hospitalar... qualquer outra área, né? Se você quer fazer neurociência ou neuropsicologia, você pode fazer o curso de neuropsicologia, mas você tem que ter seu consultório. Nem que você alugue um dia, uma sala por semana. Sim. Se você tem poucos pacientes, você tem que estar num consultório. Você tem que marcar a presença ali. Se tiver outros profissionais, melhor ainda. Você começa a trocar informações e aí você vai crescendo na carreira. Ah, entendi. Interessante. Luciana, você acredita que a formação em psiquiatria altera a sua visão no trabalho como psicólogo? Se é indispensável esse complemento? Então, Blumi e Manu, essa foi uma formação que eu fiz ano passado. Na verdade, ela não é indispensável. Acho que ela deve ser feita depois de um tempo, quando você já tem uma maturidade para compreender os processos. Como eu trabalho com muita criança e adolescente, eu atendo também bastante adulto, mas quando você trabalha com crianças e adolescentes, você faz psicodiagnósticos, né? Eu aplico testes, eu faço psicodiagnóstico. Então, para você diferenciar os transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, né? Como o TDAH, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que é um transtorno do neurodesenvolvimento, dislexia, descalculia, transtorno de linguagem. Existem vários transtornos do neurodesenvolvimento para quadros psiquiátricos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, bipolaridade, entre outros. Foi importante para mim fazer essa formação, as duas formações, na verdade. Porque eu fiz psicologia clínica, hospitalar, daí eu fui fazendo especializações ao longo do caminho. E ano passado eu fiz uma formação específica em transtornos do neurodesenvolvimento, que focavam todos esses que vocês estão falando. E depois, paralelo, eu fiz uma formação em psiquiatria para profissionais da área da saúde, que foi com um psiquiatra que trabalha com crianças e adolescentes. E ali você tem, assim, é só um complemento que te deixa, que refina o seu olhar, para você ter um olhar mais cirúrgico para um diagnóstico e o encaminhamento correto para o tratamento. Muito legal. E para alguém que planeja seguir a carreira, qual é o ponto fundamental para ter essa escolha? A escolha de psicologia? O que a pessoa assim, precisa sentir de segurança para ter essa escolha? Bom, a primeira coisa, Manu, que eu acho é assim, precisa gostar de estar com pessoas, né? Foi uma das minhas motivações. Eu sabia que eu queria trabalhar com pessoas, cuidando de pessoas, né? Tanto que psicologia não foi minha primeira opção, eu tive outras opções na área da saúde, era a área da saúde, né? Então eu prestei físio, eu prestei TO e prestei psico. E quando eu passei nos vestibulares, eu acabei escolhendo psicologia, não me arrependo, né? É a carreira que eu amo, mas a gente precisa saber que você vai ter que ter empatia, paciência, tem que estudar muito, porque assim, da mesma forma que os médicos, a saúde mental é algo assim que a gente tem que estar sempre atualizado. Isso faz parte da minha vida, isso tem a ver comigo. Eu tenho muitos pacientes jovens que não têm esse perfil. Aí que tem um perfil mais tecnológico, ou mesmo que fazem medicina, mas daí vão ter um perfil assim para fazer carreira acadêmica, ou para trabalhar fazendo exames, radiologia, entre outros. Tá? Qual que é o papel das instituições quando elas contratam uma pessoa que tem algum desses transtornos? TDAH e TEA? Sim. Como estes são transtornos do neurodesenvolvimento, isso é uma condição, né? É algo que se detecta na infância e, às vezes, na adolescência. Não é uma doença, é uma condição, né? O sujeito é neurodivergente. Ele tem um cérebro diferente que funciona de uma forma diferente dos cérebros típicos. Digamos assim que é um cérebro atípico, são pessoas atípicas. Como, por serem transtornos do neurodesenvolvimento, na maioria dos casos, tá? Os diagnósticos são feitos na infância e
e alguns na adolescência. Por exemplo, há o diagnóstico de TEA em adolescentes, o transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte. Por ser nível 1 de suporte, acaba aparecendo mais na adolescência, porque a criança não tinha tanto comprometimento e tantas necessidades de suporte e de ajuda. Mas, seja um caso ou outro, na infância ou na adolescência, acredita-se que na vida adulta, este adulto já passou por alguma intervenção. Tá? Então, se ele passou por alguma intervenção, ele está ok, ele pode ser incluído, ele está adaptado, né? Em alguns casos, assim, falando de adultos, por exemplo, o TDAH. O TDAH ele vai minimizando os sintomas e o problema conforme o indivíduo vai crescendo, tá? Porque, com certeza, a maioria dos casos já tomou medicação para o TDAH na infância, já fez muita terapia. Aí, quando eles fazem mais velhos a terapia, eles vão entendendo as próprias dificuldades, vão aprendendo a lidar com as próprias dificuldades e criam um manejo pessoal para viver sem tantos impactos do TDAH. O transtorno do espectro autista, então, assim, um adulto com TDAH, eu tenho adultos com TDAH, eles, assim, não causam nenhum transtorno nos trabalhos, né? Nas empresas. Eles têm lutas internas invisíveis que aí eles precisam tratar, tá? Um adulto com TDAH tratado não tem nenhum problema na empresa, né? Não necessariamente a empresa nem vai saber que a pessoa tem TDAH. Depende do nível de comprometimento, né? Isso em qualquer lugar. O transtorno do espectro autista, dependendo do nível de comprometimento que já foi na infância, por exemplo, esse sujeito, esse indivíduo, ele pode ter comportamentos atípicos ou diferentes que chamem a atenção nas empresas. E aí as empresas têm que saber, né? Porque, por exemplo, no transtorno do espectro autista existe uma carteira de identidade com essa identificação, porque isso traz para o sujeito benefícios também, né? Então, assim, por exemplo, uma criança autista, se ela vai para a Disney, ela não precisa pegar fila. Ela entra numa fila de prioridade, né? Então, um adulto com TEA, com alguns comportamentos, porque mantém rigidez cognitiva, a empresa saberá e tem que saber aonde vai adequar esse sujeito para o trabalho. Falando do TDAH, eu acho que a maioria das dúvidas que a galera tem é o que exatamente é o TDAH e se tem como você mesmo saber, por exemplo, não se diagnosticar, mas assim, saber que você tem alguma coisa que possa ser parecida com isso. TDAH é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? É um transtorno, então, do neurodesenvolvimento. Digamos assim, que o comprometimento das pessoas, né, as crianças, porque você nasce com TDAH, ele tem uma origem hereditária, genética forte. Se você tem uma criança com TDAH numa família, alguém tem, ou o pai ou a mãe, mesmo que seja sintomas leves, tá? Então, as crianças, os jovens com TDAH, eles têm um comprometimento cerebral no córtex pré-frontal, tá? O córtex pré-frontal é a parte de entrada aqui, na frente do lobo frontal, né? Atrás da testa, e é uma parte do cérebro responsável por funções cognitivas, processos cognitivos mais complexos, ou seja, as funções executivas, controle dos impulsos, organização e interação social. Então, quais seriam os sintomas das crianças com TDAH? A gente tem o TDAH tem 3 tipos. Tem o tipo misto, que são as crianças que têm tanto desatenção quanto impulsividade e hiperatividade. A gente tem o tipo hiperativo, que é só hiperatividade, seja física ou impulsividade, né? E o tipo predominantemente desatento, tá? Então, são esses os diagnósticos existentes que entram no espectro do transtorno e déficit de atenção e hiperatividade. Que sinais que se observa já desde pequeno?
Então, uma agitação psicomotora muito grande da criança, aquela criança que não consegue ficar parada, é aquela criança que não consegue aguardar a vez dela de falar, ela fala em cima dos outros, ela atropela, ela tem uma cabeça barulhenta, ela refere que tem muito barulho na cabeça, que ela não consegue relaxar, que ela pensa muito, que tem muita coisa dentro da cabeça dela. São aquelas crianças que podem ser muito distraídas, né? Então, é comum na escola, e os professores têm um papel muito importante para os transtornos do neurodesenvolvimento, porque são as pessoas, os educadores que estão todos os dias com essas crianças e conseguem observar os detalhes, as minúcias. Eles podem fazer um pré-diagnóstico. Eles podem fazer um relatório, suspeitar disso, conversar com os pais, né? Tem muitos professores fazendo formação, né? A formação que eu fiz em transtornos do neurodesenvolvimento, tinha muitos professores, muitos educadores que percebem as questões em sala de aula e eles conseguem ajudar. Então, aquela criança que tem a cabeça na lua, sabe? Esse menino vive com a cabeça na lua, parece que ele está no mundo da lua. Isso pode ser um sinal, nenhum sintoma isolado é um diagnóstico, tá? É uma composição de sintomas, né? Os diagnósticos a gente usa o DSM-5, tá? Que você tem que seguir critérios diagnósticos, tanto do TEA como do TDAH. E aí se cumpre um diagnóstico clínico, é clínico, né? Se cumpre aqueles critérios, você fecha o diagnóstico. E, às vezes, o paciente tem sintomas, mas ele não fecha um transtorno. Ele pode ser distraído. Por que que se chama transtorno? É quando acontece um prejuízo na vida dessa criança. Tá? Então, assim, o nível de impulsividade, de agitação está atrapalhando os relacionamentos sociais, ela não consegue aprender na escola, ela não consegue ler um livro, ou a dispersão, a criança está aprendendo, a professora está explicando na lousa. Passa um mosquito, a criança perdeu já. Quando ela volta, ela não sabe nem que parte da aula que ela estava. Então, esses são alguns sinais. Entendi. Luciana, você acredita que os casos tenham aumentado nos últimos anos? Quais casos? Do quê? De TDAH e autismo? Depende do ponto de vista. Não sei se eles aumentaram, mas é que como aumentou o nível de informação, né? Existe muita formação agora para os profissionais, existe muitas pesquisas, muito estudo. O que anteriormente era tido como outros casos, por exemplo, os autistas, há muitos anos atrás, eram vistos como loucos, que estavam nos hospitais psiquiátricos, tá? Os TDAHs eram vistos como aquelas crianças impossíveis, insuportáveis, mal educadas. Ninguém aguenta essa criança, ela não para quieta, ela se machuca, ela quebra as coisas da casa. O que eu acho aumentou o número de formação, então os diagnósticos são muito mais precisos de uns anos para cá, não só para o autismo, para o TDAH, mas principalmente para ansiedade, depressão, toque, etc. Eu recebi um caso outro dia de um menino de 17 anos que teve um diagnóstico de autismo fechado no fim do ano passado. A mãe desconfiou, ninguém alertou, ela desconfiou por algumas coisas e aí ela levou para fazer uma avaliação, levou para um neuropediatra, levou para uma neuropsicóloga e já chegou em mim com o relatório, com o laudo. Né? Então, acho que assim, os pais também colaboram para isso, né? Eles conhecem mais, eles entendem mais, né? As redes sociais, quando a informação é boa, as informações estão aí, então os pais procuram também. Eles começam a ver uma coisa diferente, eles vão pesquisar. Isso é importante. Qual o apoio que uma criança autista deve ter, por exemplo, na escola, dos colegas tanto dos colegas de sala quanto dos professores, para qualquer problema assim possa ser evitado, que ela se sinta desconfortável ou qualquer outra coisa? Tá. Então, lembrando que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, que 80% da carga é hereditária, 20% é genética, e sobra pouco, mais ou menos, para questões ambientais. Então, assim, são crianças que elas têm dificuldade de olhar nos olhos, elas têm uma dificuldade principal, que é na comunicação social. Seja a comunicação verbal,
através da linguagem, seja a comunicação corporal. Se a criança tem o autismo e ela tem essas questões, o que começa a acontecer com essa criança? Ela começa a viver no mundo dela, né? Estou falando antes do tratamento. Se ela olha menos, ela apreende menos, ela internaliza menos comportamento. Então, ela fica sem habilidades sociais, né? Então, ela acaba vivendo muito dentro do mundo dela. Isso vai levando essa criança a ter comportamentos estereotipados, ter os flaps, né, que vocês já devem ter ouvido falar, que quando a criança autista ou jovem está com uma emoção, ele pode ter um comportamento estereotipado repetitivo. São crianças e jovens que têm uma rigidez cognitiva, então que precisam de uma rotina. Se sai da rotina, eles ficam super desorganizados. Tudo isso para dar uma geral, para vocês entenderem assim, que esta criança na escola, ela vai viver as consequências dessas dificuldades. Então, é uma criança que fala sem olhar no olho, mesmo que ela desvia o olhar, jovens desvia o olhar. É uma criança, um jovem que tem dificuldade para entender ironia, porque o autista tem muita dificuldade para entender ironia. Ele é um sujeito literal, né? Então, os impactos sociais existem, né? Mesmo na inclusão. Existe, não dá para dizer que não existe, é um fato. Sim. Então, por exemplo, né, a criança autista, ela é uma criança que ela não vai, dependendo da questão sensorial, porque um dos outros sinais do autismo é a hiper ou hipossensibilidade sensorial, tá? Isso inclui se incomodar com roupas, etiquetas, roupas apertadas, sapato apertado, seletividade alimentar, né? Barulho, ruído, barulho, grito, bagunça. Para um autista é tudo super. Pode ser hipo ou hiper. Tá? Tem autistas, por exemplo, que estão com febre e não percebem que estão com febre. O contrário também acontece, que é uma hipersensibilidade. Então, o que eu oriento normalmente as escolas das minhas crianças autistas? Primeiro, os pais têm que levar o laudo para a escola, conversar com o coordenador, orientador, psicólogo da escola, explicar, posicionar que aquela criança está no espectro, né? O psicólogo da criança, a equipe interdisciplinar pode marcar também com a escola, isso tem que ser feito, o psicólogo tem que ir, os outros profissionais também. E aí existem alguns ajustes, por exemplo, você não vai deixar uma criança autista lá no meio da confusão, no fundão, com a galera que é barulhenta, não dá. Em relação ao TDAH, o que eu sempre recomendo, que os neuropediatras recomendam é o seguinte: a criança tem que sentar lá na frente, porque ela tem perda do foco atencional. Sim, ambos os casos têm que ter provas adaptadas, né? As provas têm que ser diferentes, né? O TDAH, por exemplo, ele pode ter alguém na sala, quando ele fizer uma prova, ele pode fazer numa sala separada, por exemplo, e aí tem alguém para ler as questões, às vezes, para ele, porque no déficit de atenção, você entendeu? Vamos ler junto, né? Então, provas adaptadas, sentar lá na frente, não dá em casa e da escola, assim, a gente não esperar que uma criança, um adolescente com déficit de atenção consiga seguir uma lista de afazeres. Você tem que dar poucas ordens, uma por vez, né? Então, é aquela criança que a mãe fala, agora está na hora de você tomar banho, pôr a sua roupa na máquina de lavar, subir, escovar o dente e deitar. Ela faz uma coisa e já esqueceu das outras. Tá, é isso. Eu acho muito importante isso que você está falando, que assim, a escola é um momento para a criança aprender, evoluir, fala sobre educação e tal, e crianças que têm algum desses transtornos, elas têm duas coisas para prestar atenção. Elas têm que se resolver elas mesmas, elas têm que se entender e têm que levar a escola, sabe? É muito difícil, assim, controlar os dois. Então, eu acho muito importante essa atenção que os professores, a escola dá. É super importante, assim, a gente está falando então da sobreposição de duas grandes demandas, né? A demanda do aprendizado e a demanda do transtorno que está dentro da cabeça da criança e que impossibilita, às vezes, essa criança de funcionar como a maioria,
tá? Então, acho que tem uma questão que eu falo muito para os pais do consultório, que é assim, vamos alinhar as expectativas, né? Uma criança com TDAH forte, que precisa da medicação, tem crianças que não precisam, tá? Mas que precisa da medicação, e que é muito dispersa, é muito impulsiva. Assim, não dá para esses pais esperarem que essa criança, por mais inteligente que ela seja, e temos muitos grandes gênios que tiveram TDAH na história do mundo, assim, são criativos, são inspiradores, mas tem um problema nas funções executivas, na organização, no planejamento, na atenção. E, além do que, tanto o autismo como o TDAH tem hiperfoco, né? Vocês já ouviram falar desse termo? O meu hiperfoco é tal. O autista tem muito hiperfoco. Então, são aquelas crianças autistas que descobrem os dinossauros e, assim, tudo é sobre os dinossauros. A meia, a roupa, a borracha, o filme, o livro, né? O TDAH também tem hiperfoco. O TDAH, ele às vezes foca naquilo que interessa e as mães falam assim, mas o videogame ele está super interessado para estudar, ele não está. Então, porque ali no videogame ele tem uma questão cerebral de neurotransmissor de recompensa imediata. O TDAH funciona assim, com recompensa imediata. Você acha que o TDAH consegue fazer um plano a longo prazo? Não consegue. Então a gente tem que ir ajudando o TDAH a fazer pequenos planos e recebendo pequenas recompensas. Tá? Então alinhar as expectativas tanto da escola quanto dos pais a respeito das dificuldades de cada criança. Como que essa abordagem terapêutica pode variar para as crianças de acordo com o espectro que elas têm, que elas se encontram? Então, na verdade, o transtorno do espectro autista é um espectro que a gente fala. Imaginem assim, que fossem tons de cinza, do mais claro para o mais escuro. Isso é o espectro, tá? Antes, estava classificado no DSM-5 e na CID-11 de outra forma. Tinha o Asperger, aí tinha outros transtornos, o transtorno do espectro autismo. Hoje, está tudo nessa grande faixa, nesse grande espectro. Então, nós temos variações desses tons. Por isso que a gente tem que fazer a formação. Porque os sintomas, às vezes, são muito parecidos. Um TDAH muito intenso, ele às vezes parece um autista. Só que ele não é, né? E, às vezes, uma criança que tem transtorno do desenvolvimento da linguagem, acham que ela é autista porque ela tem um atraso no desenvolvimento da linguagem. Não necessariamente. Então, voltando para a sua pergunta, o autismo tem essa questão espectral. Então, a gente tem o transtorno do espectro do autismo, nível 1 de suporte, nível 2 de suporte e nível 3 de suporte. Um é mais grave que o outro? Não. Tudo merece a nossa atenção. Mas o nível 1 de suporte são aqueles autistas que eles precisam de menos apoio. Então, são crianças verbais, que falam, que se comunicam, mas que têm alguma questão específica que precisa ser tratada. Por exemplo, eu tenho um paciente 2 no consultório, adolescentes, da idade de vocês, que eles são nível 1 de suporte. Então, que tratamento que eles precisam? Eles fazem a psicoterapia para treinar as habilidades sociais, tá? Os pais recebem orientação, um deles está fazendo TO, porque ele tem uma questão de coordenação motora, junto com o autismo vem problemas de coordenação motora, a maioria tem, né? Então, eles recebem esse tipo de tratamento. As crianças nível 3 de suporte são diagnosticadas pequenininhas. Às vezes elas não são verbais ou elas desenvolvem a fala, depois isso regride. Isso pode regredir no autismo, né? É um processo que se chama de poda neural. Regride o desenvolvimento da linguagem. Então, essas crianças nível 3 de suporte, elas precisam de muito suporte, né? Então, elas precisam de terapia ABA, né? Que é a terapia baseada na análise do comportamento, é uma abordagem bem comportamental, né, como um treinamento para tudo, para aprender a fazer xixi, para aprender a pedir, a perceber as próprias sensações, para se autorregular. Então, elas ficam normalmente, as mães de autistas, nível 3, 2 e 3 de suporte, em terapias 5 horas por dia, no mínimo. Né? Então, eles têm que fazer fono, psico, eles têm que passar no neuro, eles têm que fazer TO, porque eles têm questões sensoriais importantes, e às vezes fisioterapia, às vezes fono. Existem muitas clínicas em São Paulo
que são só para tratar crianças do espectro do autismo. E assim, eu tenho uma paciente que é estagiária, e ela faz psicologia, e de manhã ela está numa dessas clínicas. Ela fica 4 horas lá, aquela criança está todos os dias. Ela vê as mesmas crianças todos os dias. Então, o nível 3 de suporte precisa de muito apoio. O nível 2 de suporte precisa de menos apoio. E o nível 1, menos ainda, que são as crianças independentes, são os autistas independentes. Mas isso tudo depende também, né? O autismo tem muitas comorbidades, tem muito autista que é TDAH, tem autista que tem deficiência intelectual, tem autista que tem síndrome. Então, tudo depende do diagnóstico. Eu acho importante falar que as pessoas que cuidam de crianças, adolescentes autistas, precisam de um apoio para elas. Às vezes elas não têm tempo nem para isso, mas eu acho muito importante que elas tenham um acompanhamento, porque é uma coisa que mexe muito com a pessoa, né? Então, na verdade, né, meninas, a gente faz uma analogia na área da saúde. Quem trabalha na área da saúde, quem é mãe atípica, existem muitos grupos de mães atípicas, muitos. Nos cursos que eu fiz, tinham mães fazendo curso, avós fazendo curso. Mesmo que fosse uma coisa técnica, alguma coisa elas iam aprender ali. A gente faz uma analogia que o estresse diário de uma mãe atípica é semelhante ao estresse vivido por um soldado combatente de guerra na linha de frente, tá? Por quê? Porque essa mãe, ela fica preocupada, assim, as terapias não acabam nos consultórios, tá? Eu digo para os pais das minhas crianças, olha, eu preciso de você, eu preciso que vocês me ajudem a ajudá-lo. Então agora nós vamos estimular o fulano a entrar para uma aula de música. Ah, ele não quer porque tem outras pessoas, um autista. Tá bom, então vamos começar com uma aula particular, e assim que ele for tendo confiança, nós vamos estimular. Eu preciso de você. Eu falei isso ontem para uma mãe. Então, assim, são mães, as mães, a maioria das mães, os pais sofrem também, mas a mãe é que está na linha de frente, né? E as mães dessas crianças que têm que tratar 5 horas por dia, elas não fazem nada da vida a não ser cuidar dessas crianças. E quando principalmente no caso do espectro do autismo, né? E quando essas crianças estão na escola ou estão na casa de algum amigo, essas mães ficam com o coração no pescoço. Qualquer hora podem me ligar, aconteceu alguma coisa, ele brigou, ele descompensou. As pessoas às vezes não sabem o que fazer, né? Então, assim, hoje o que existe que eu posso dizer para vocês? Nos consultórios de psicoterapia, né, de psicologia, quando você atende criança, você não atende só a criança, né? Eu digo assim, que a clínica infantil, ela dá muito mais trabalho, né, do que a clínica de adulto. Porque eu atendo as crianças, faço orientação aos pais, vou nas escolas, converso com a fono, com a psiquiatra, com o neuropediatra, com a fisioterapeuta, vou na escola, converso com a coordenadora, com a diretora, os pais me mandam um WhatsApp, a gente está sempre fazendo essa conexão. E os pais são encaminhados para um tratamento. Às vezes eles necessitam só da orientação parental, aí uma vez por mês ou cada 15 dias o psicólogo pode fazer orientação. Mas às vezes eles precisam ir para o psiquiatra, ir para a terapia individual. Mas o que é interessante é que já existe, tá? Posso afirmar isso para vocês porque eu estou na área, eu vejo e eu faço parte de alguns movimentos. Aí existem muitos grupos de mães de crianças autistas, de crianças superdotadas, de crianças com TDAH, que se ajudam. Tá? Mães que são autistas, que têm filhos autistas e que dão aula sobre isso. E fazem grupos de orientação. Isso é fundamental. Porque, querendo ou não, os grupos de apoio, elas compartilham experiências que uma delas pode não ter tido, mas que ainda assim é importante de se escutar sobre, né? Exatamente. Compartilham experiências, dividem as dores, procuram soluções, acham caminhos e têm novas ideias. E também, por exemplo, uma forma que uma mãe pode estar se sentindo sobre o seu filho, a outra também pode sentir, e aí é uma rede de apoio importante. Em qual dos graus, que eu não sei se, por exemplo, tem um grau que se enquadra isso, mas qual dos 3 que você disse que tem essa dificuldade de falar? Se expressar? Então, que existem os autistas não verbais, né? Que mesmo com tratamento eles não vão desenvolver. Com certeza é o nível 3 de suporte. Porque, assim, a linguagem é uma porta de entrada muito importante para a comunicação.
né? Existem outras formas para se comunicar, e se a criança for um autista não verbal, não evoluir, não desenvolver, a gente vai, nas terapias, ele vai aprender a fazer outras formas de comunicação, tá? Mas, assim, eu posso dizer para vocês, na minha experiência, em tudo que eu tenho visto, que, assim, hoje em dia, porque os diagnósticos estão muito difundidos, quanto mais precoce for o diagnóstico e o tratamento, aí eu estou falando, assim, diagnóstico de crianças com 1 ano, 1 ano e meio, 11 meses, 1 aninho, 2, quanto mais precocemente o diagnóstico do TEA, porque o TDAH não dá para você diagnosticar nessa faixa etária, tá? Porque existe agitação de 3 anos, existe dificuldade de concentração na primeira infância, mas o TEA, você já pode ver os sinais. É a criança que não olha para a mãe ao mamar, que não responde. Quando você chama, é aquela criança que fica assim, você fala, João, 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 a criança fica, né? Ela tem um brincar disfuncional. O brincar do autista não é um brincar simbólico. É aquela criança que fica enfileirando os carrinhos. Ela não brinca, ela não dá função para o objeto. Ela empilha, enfileira, organiza. Ela não brinca com a fantasia que uma criança tem, com o mundo simbólico de uma criança, porque ela não olha para fora. Então, ela fica atenta à rodinha do carro, ela pega o carro e fica só girando a roda, né? Isso são sinais precoces, né, de autismo. O atraso no desenvolvimento da linguagem. Então, não tem essa coisa, cada criança tem seu tempo. Tem os marcos do desenvolvimento e nós temos que seguir esses marcos. Então, uma criança autista com diagnóstico precoce, uma intervenção precoce, que existem terapias, modalidades terapêuticas para crianças pequenas. Tem o método Denver, naturalista, que é assim, é bem para criança pequenininha autista. Então, que faz na clínica e os pais fazem em casa, vão dessensibilizando. Então, é a criança que tem a aflição de pisar na grama, de mexer na água, eles vão fazendo isso de forma lúdica. E essa criança, então, ela sai do nível 2 ou 3 de suporte e vai para o nível 1 de suporte. Um dos meus professores do curso que eu fiz do transtorno do neurodesenvolvimento, ele é um pediatra especializadíssimo em neurodesenvolvimento. Ele tem 2 filhos autistas. O filho mais velho dele, e ele adentrou, óbvio, nesse mundo por causa do filho mais velho. O filho mais velho dele, que fez 7 anos agora, não falava, não fazia nada. Hoje, você olha, é um menino normal. Claro que ele tem algumas atipias, mas, assim, ele está ótimo. E o bebezinho, o segundo, também, que tem 1 ano e meio, também já foi diagnosticado. Então, já está tratando. Ele não vai chegar para um nível de comprometimento grande. Tá? Terapias mal feitas, diagnósticos mal feitos, atraso para procurar ajuda, é crucial na vida de uma criança autista, tá? Para o desenvolvimento dela. Sim. O autismo, ele é genético ou são casos isolados, assim? O autismo, na maior parte dos casos, ele é hereditário, tá? Então, assim, digamos que acho que por volta de uns 80% é hereditário, tem uma outra porcentagem abaixo que é genético, e sobra um pouquinho só para fatores ambientais. O que é hereditário? É transmitido de pais, de tios, de avós para as crianças, tá? Então, por exemplo, é uma alteração nos genomas, né? Então, são genomas atípicos que são transmitidos. E aí, só para contar uma curiosidade para vocês, imagine que, assim, por que a gente vê muito mais autistas meninos do que meninas, né? Porque os meninos, digamos assim, que na hora de transmitir os genes alterados, as alterações, os genomas alterados, o foco do menino, ele é menor. Então, se veio um gene alterado daqui, outro dali, ele já transbordaria mais rapidamente. As mulheres, as meninas, elas têm uma resistência maior a esses genomas atípicos. Então, se elas receberem uma carga desses genomas, precisa ter muita atipia para elas desenvolverem, tá? Por isso que, assim, se vocês forem procurar em pesquisas, a maioria das pesquisas dá um número muito mais alto de autistas meninos do que meninas, até porque, como eles têm essa resistência menor, esse espaço menor para genomas alterados, e muitas vezes os meninos são diagnosticados na primeira infância, então é autismo nível 2 ou 3 de suporte,
parece que só tem autista menino. Não. As meninas também têm uma capacidade de fazer o que a gente chama hoje, que os estudos já mostram, que se chama masking, que é camuflar os sintomas do autismo. A mulher, pela natureza hormonal e pela natureza da mulher, que é diferente do homem, ela consegue camuflar mais os sintomas, ela aprende mais, internaliza mais comportamento do que os meninos. Então, muitas vezes, elas acabam sendo diagnosticadas com 11, 12, 13 anos, porque daí a demanda social aumenta e essa menina não dá conta, e aí ela fica estranha no social, entendeu? É isso, mas a maioria é hereditário. Para o TDAH funciona a mesma coisa, a mesma regra? O TDAH é 100% hereditário. Não tem nada ambiental, nada de vitamina, nada disso, né? Então, assim, é uma questão transmitida de pais para filhos, tá? Por isso, assim, a linha ouro do tratamento do TDAH é a medicação. São os psicoestimulantes, porque é uma questão cerebral, como eu expliquei para vocês, do córtex pré-frontal, é uma falha ali. Também tem uma questão de neurotransmissores que precisam ser regulados. Então, o TDAH, ele é totalmente transmitido. Como você tem vários níveis de comprometimento, você pode ter um pai ou uma mãe, por exemplo, o menino teve um diagnóstico de TDAH. Aí começa a se fazer a entrevista também sobre os pais e tal, e aí o médico, né, o psiquiatra, a neuropsicóloga, o neuropediatra percebe que aquele pai ou aquela mãe tem também. Só que eles passaram a vida sem saber que tinham, foram driblando de alguma forma, porque o ser humano é super adaptável, e às vezes assim, quando você tem uma dupla excepcionalidade, por exemplo, autismo e superdotação, TDAH e superdotação, a inteligência dá uma compensada no transtorno. Não é que o sujeito não vá sofrer, não vá ter problemas, não vá ter comprometimentos, mas às vezes ele passa um pouco mais desapercebido. Então, a geração das crianças hoje, né, então, por exemplo, uma criança, eu tenho 50 anos, né, meu filho tem 14. Se ele tivesse um diagnóstico de TDAH, provavelmente um de nós dois tem sintomas. Tá? E que talvez na época, assim, 40, 50 anos atrás, isso não estava muito bem difundido, diagnosticado, só aqueles casos muito clássicos. Então, você vai passando a vida a trancos e barrancos. Tá? Uma coisa importante de falar do TDAH que é o seguinte, uma criança com diagnóstico de TDAH, ou um jovem, que não receba o tratamento adequado, isso é a nível de pesquisas que eu estou falando para vocês, tá? Ele corre muito mais riscos de, na adolescência tardia e na vida adulta, se envolver com drogas, com álcool, com abuso de substâncias, sofrer acidente de carro, perder emprego, entrar e perder emprego, entra no emprego, perde emprego. Por quê? Não tratou dessa questão que é a impulsividade, tá? Não tratou essa questão da desatenção que atrapalhou tantas outras coisas. Agora, a boa notícia, sim, o cérebro amadurece, né? Por isso que eu falei para vocês que um TDAH diagnosticado na infância, que recebe tratamento médico e tratamento de terapias, não quer dizer que ele vai chegar na vida adulta medicado. Não vai, provavelmente não vai. Porque regride muito. Por quê? Porque ele aprende a lidar com as dificuldades. Tá? Eu tenho adultos TDAHs, diagnosticado com TDAH tardiamente. E aí você vai vendo no histórico da vida algumas perdas importantes que hoje a gente conversa na terapia com esse meu paciente específico. Sim, hoje ele já super se conhece, ele não toma mais o Venvance, por exemplo, que é um psicoestimulante usado para os adultos. Para as crianças são outros remédios, né? Mas ele sabe, por exemplo, que ele pode pôr a carteira em cima do carro, ligar o carro e sair andando. Ele já fez isso 1000 vezes. Ele já perdeu o plano de saúde familiar porque ele esqueceu de pagar, não é porque ele não tinha dinheiro. Esqueceu. Ele, por exemplo, ele tem o dia dele de terapia comigo, mas eu sempre aviso ele no dia antes, no dia de manhã. Hoje confirmado, porque ele esquece. Ele dispersa. Tá? Falando sobre o autismo, como que a gente lida com uma situação de crise inesperada? Como que a gente lida com isso? Então, depende da crise, né? Se ela for
normalmente é uma crise, eles têm uma sobrecarga, né, sensorial ou emocional, e aí o autista pode gritar, fazer movimentos estereotipados, sair correndo, se bater. Se a criança se colocar em risco, né, as pessoas que estiverem com essas crianças, por isso que precisa fazer o tratamento precoce, para orientar os pais como lidar e para orientar os educadores, por exemplo, no ambiente escolar, né? O ideal é que a gente evite entrar na crise, porque a hora que você começa a crise é aquela cascata, isso em todos os quadros. Crise de ansiedade, depressão, ansiedade, pânico, falando de outros quadros. Você não pode deixar chegar ali, escalonar. Então, assim, o ideal é que você crie medidas para evitar. Mas se a crise acontecer, normalmente, vamos supor que a criança comece a chorar, sei lá, se debater na sala de aula, precisa esperar ela se acalmar, alguém que ela confie tirar ela desse lugar, levar ela para um ambiente tranquilo, e os pais e os profissionais que cuidam da criança, como é individualizado isso, cada um vai saber o que acalma aquela criança no momento de crise. E aí a gente vai lançar mão deste recurso. Tá. Então, quais são os sinais indicadores da superdotação, normalmente em crianças e adolescentes? Tá. A superdotação, ela não é um transtorno, mas ela é uma condição, tá? É uma condição e, hoje em dia, algumas correntes teóricas e muitos pesquisadores, principalmente de fora do Brasil, não norteiam a superdotação apenas no coeficiente intelectual, no QI, tá? Aqui no Brasil, e os testes de inteligência, o VISC e o VAIS, o VISC até 16 anos e o VAIS é a partir de 16 anos para adultos. Eles é uma bateria de provinhas que daí você faz uma soma, dá um resultado quantitativo e qualitativo. Aqui no Brasil se determina, no Brasil não, nos testes, se determina que até 130 de QI é infinitamente superior, né? A partir de 130 seria superdotação. Mas estudos mais recentes, principalmente uma corrente aí de teóricos, principalmente no exterior, já entendem que a superdotação também pode ser um espectro, depende do autor que você segue, tá? Então, a partir de um QI 125, por aí para frente, se tiver os outros sinais, que são muito mais característicos, a partir de uma avaliação multiprofissional, você chega ao diagnóstico de superdotação. Quais são esses sinais? É a assincronia. O superdotado, ele tem um livro que se chama Assincronia, a luta invisível do superdotado. A criança superdotada, o adulto superdotado, ele vive assincronias. Quais são os sinais muito fortes de superdotação? Intensidade emocional, profunda empatia, interesses múltiplos em diversas áreas. A criança tem interesses específicos. É aquela criança que tem explosões emocionais, que tem muita ansiedade, mas mais do que tudo ela é assíncrona. Então ela tem um desenvolvimento e uma percepção de mundo intelectual que o emocional não alcança. Então ela vai apresentando uma gangorra desequilibrada no desenvolvimento, porque a cabeça dela está muito à frente do que o desenvolvimento emocional. Tá? Sofrem muito as crianças superdotadas, muito, né? Crianças e adolescentes, e muitas vezes são confundidos com outros diagnósticos, por isso que eu fiz essas formações, né? É bipolar, não, transtorno de ansiedade, não, ele é autista, não, amor, ele é superdotado. E a superdotação traz uma bagagem muito grande, né? São crianças assim que elas colocam o mundo dentro delas, é isso. Uhum. Né? Na verdade, assim, você tem os testes de QI que eles trazem esse norte, né? Um superdotado, ele é aquela criança que tem uma alta capacidade de aprendizado, que tem uma memória fenomenal, que tem interesses em várias áreas. Tá? Eu não estou falando de habilidade, eu estou falando de uma alta capacidade de aprendizado, de um alto potencial para aprender e armazenar informações. O QI é um norte para nós, que avaliamos as crianças.
Então, a partir de 130 é considerado superdotação. Mas, às vezes, você tem um teste de QI que dá um pouco abaixo de 130, mas você tem todos os outros sinais de superdotação, que é a sincronia, a intensidade profunda, os interesses diferentes. Então, é aquela criança que não quer saber de futebol, não quer ir para a Disney, ela quer visitar museus. É aquela criança curiosa, que tem muita curiosidade, que tem uma velocidade de aprendizado e de processamento mental muito rápido, né? Então, o que eu disse assim, o QI é o norte, mas hoje já se sabe que não é só a partir de 130 que você considera, tá? Assim, a partir de 120 e poucos, você, dependendo das outras características e dos subtestes que ela pontuou muito alto no teste de inteligência, você já considera superdotação. E a falta de diagnóstico, tipo, na escola, deve dificultar muito, né? Porque a criança pode estar ali, já sabe a matéria, perde o interesse completamente da escola porque ela já está muito à frente daquilo. A criança pode ficar de recuperação, repetir, porque não é aquilo que está representando ela, né? Na verdade, existe um mito também, que acham que os superdotados, eles são os melhores alunos da classe. Não necessariamente, porque o superdotado, às vezes, ele perde interesse. Eu já precisei avançar algumas crianças minhas de outras escolas, né? A gente avança quando possível e necessário, porque a criança chora. Eu tenho um pequenininho superdotado que ele chora todo dia para entrar na escola. Então, a gente está trabalhando para avançar ele, né? Ele estuda numa escola internacional, então eles mudam um ano agora em julho, ele vai pular um ano, porque ele perdeu totalmente o interesse. E aí, como ele fica desregulado, ele fica irritado, ele briga com os outros, ele bate nos outros, ele fica ansioso. Então, assim, o superdotado ele precisa ser diagnosticado para ser compreendido, também na sua intensidade, também na sua sensibilidade, que eles são hipersensíveis, né? É aquela cabeça que não para. Às vezes eles são confundidos com crianças opositoras, que é um outro transtorno, que é o transtorno opositor desafiante. São aquelas crianças que ficam pergunta, o professor acha que ou é mal educado ou é desafiante, mas na verdade às vezes ela é só superdotada, né? Então às vezes você tem que adequar, ou a criança avança, ou ela vai ter uma matéria, em alguns núcleos de estudo ela vai aprofundar mais, né? E a escola precisa saber, entender a dinâmica. Então agora, a sua opinião sobre se você acha que esses transtornos de neurodesenvolvimento, eles são negligenciados pela sociedade no geral? Olha, eu não sei se eles são negligenciados, mas eu acho que a gente ainda está muito distante do ideal para essas crianças, né? Assim, hoje em dia existem muitos diagnósticos já feitos, mas acho que a gente ainda tem, enquanto sociedade, muito que caminhar, muito ainda que evoluir, né? No cuidado e no acolhimento dessas crianças e desses jovens, tanto nas escolas, nas universidades, nos ambientes sociais, nas relações sociais. Por mais que a gente tenha agora muita especialidade, muitos profissionais atuando, conhecedores dos transtornos, ainda existe uma dificuldade, às vezes por desconhecimento, outras vezes por falta de recursos, nos ambientes que essas crianças, esses jovens circulam. Então, obrigada, Luciana, por compartilhar todo esse seu conhecimento, essa experiência na sua profissão. E realmente foi uma conversa muito importante, acho que para todo mundo entender um pouco mais sobre essas questões. Obrigada, Luciana. Obrigada a todos os educadores do Compa que participaram com as perguntas. Agradeço todos os nossos ouvintes por nos acompanharem nesse episódio do CompaCast. Obrigada, gente. Obrigada, meninas. Foi ótimo conversar com vocês. Eu desejo assim, que vocês façam as ótimas escolhas profissionais. Eu também queria agradecer ao Compa, né, à escola, pela oportunidade. Eu acho que esse é um dos caminhos que a gente tem para ajudar as crianças com problemas, com transtornos de neurodesenvolvimento e os jovens também. Obrigada, achei super importante isso. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, acompanhar a gente no Spotify, seguir a gente no Spotify e no YouTube e ativar as notificações.